Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho. Um tema que já estava previsto no Código de Processo Civil, já tinha uma previsão legal há algum tempo, mas nós não tínhamos ainda uma implantação efetiva na Justiça do Trabalho. E, lamentavelmente, em razão da calamidade pública, da pandemia, nós tivemos aí que adotar soluções e o Poder Judiciário do Trabalho, sob a orientação do Conselho Nacional de Justiça, enfim, toda uma organização se fez para que o Poder Judiciário pudesse atender os seus jurisdicionados. E as audiências telepresenciais foi uma das ferramentas, né, que foram implementadas. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós temos hoje aqui o prazer de ter como entrevistado o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor da Escola Paulista de Direito, autor de várias obras jurídicas e um amigo de São Caetano, se assim eu posso dizer. Doutor Francisco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, que fará a entrevista de modo telepresencial, mostrando que a tecnologia está aqui para todos os âmbitos, não só para as audiências, mas também para as entrevistas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quem agradece sou eu. É uma honra estar podendo falar com o doutor Ariovaldo. O convite é um convite honroso, é um tema muito atual, infelizmente fruto da pandemia pela qual passamos, pandemia esta que alterou a nossa realidade do dia a dia, face à necessidade do isolamento social, face a se evitar aglomerações, etc., 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 e durante este início de trabalhos, não é? Pós-retorno dos prazos, a partir de maio, houve toda uma série de atos normativos, tanto por parte do Conselho Nacional de Justiça, como também por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como também do próprio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e da sua corregedoria, disciplinando aquilo que nós chamamos das audiências telepresenciais. São audiências feitas pela plataforma do Cisco Webex, onde as partes, os advogados e as testemunhas acessam através de links e aonde serão feitas as audiências telepresenciais, que podem ser audiências iniciais, audiências de instrução ou audiências únicas. É neste contexto que nós estamos no momento de evitar aglomeração, evitar o contato físico, e até quando houver a necessidade deste distanciamento social, para que se evite o esfacelamento do poder público na área da saúde, a Justiça do Trabalho continua e estará fazendo as audiências telepresenciais. Eu retorno a palavra ao senhor, doutor. Doutor Francisco, esse encaminhamento para as audiências telepresenciais, como o senhor bem colocou, é para um distanciamento social, para garantir a segurança não só dos jurisdicionados, mas também dos juízes, dos serventuários, dos advogados. Mas uma pergunta que fica, eu gostaria de passar ao senhor, é a seguinte: isso veio para ficar? Quando o estado de calamidade for embora, todos nós esperamos que seja em breve, e a vida volte mais ao normal, ou mais próximo do que era o normal antes da pandemia, as audiências telepresenciais serão excluídas da rotina da Justiça do Trabalho, ou ela se incorporará de uma maneira definitiva, assim como previsto já no Código de Processo Civil, lá no artigo 193 e seguintes, e nós teremos isso como um hábito, uma rotina? Porque, se me permite complementar a pergunta, doutor Francisco, a própria Resolução 8 do TRT da 2ª Região coloca, e assim como todas as resoluções, as portarias, colocam sempre como algo provisório, né? Enquanto durar, né? Enquanto estamos passando por esse momento,
Agora, quando acabar tudo isso, nós voltaremos para as audiências presenciais? Olha, boa pergunta. Eu acredito que dentro e fora do contexto do Poder Judiciário, seja na Justiça Comum, seja na Justiça do Trabalho, o momento da pandemia trouxe uma série de alterações. Nós, juízes, nós, serventuários, os advogados de uma maneira geral, mesmo desde o início da pandemia, nós estamos trabalhando de forma remota. O meu gabinete está trabalhando desde o primeiro dia em que houve a não mais presença, a não mais possibilidade do acesso aos fóruns trabalhistas. O meu gabinete trabalha normalmente, eu trabalho normalmente. A partir do mês de maio, nós voltamos a ter sessões. As sessões no tribunal são telepresenciais e virtuais. As audiências nas varas são telepresenciais, podendo ser no formato de audiência inicial, una ou de instrução. Como a realidade, dentro e fora do Poder Judiciário, trouxe uma nova dinâmica, como o trabalho em formato home office, acredito eu que, em nível dos tribunais, quando não mais houver essa necessidade desse distanciamento social, acredito que nos tribunais, as sessões de julgamento, na segunda instância, serão virtuais, a não ser naqueles processos em que os advogados venham a sugerir, venham a solicitar a sustentação oral no formato telepresencial. Vale dizer, como os tribunais, em nível de segunda instância, têm mais uma competência recursal do que uma competência originária, acredito eu que o formato telepresencial irá prevalecer. Ok? Agora, no nível do primeiro grau, onde são feitas as audiências iniciais, unas ou de instrução, haverá, de uma certa maneira, um acomodamento das ferramentas. Acredito eu que o sistema telepresencial virá a ser adotado de forma mista com o sistema presencial. Vale dizer, haverá uma otimização do sistema telepresencial para as audiências de conciliação e para as audiências iniciais. Aquelas audiências em que sejam unas ou audiências de instrução, haverá uma certa resistência essa que vamos comentar daqui a pouco. Então, doutor Ariovaldo, acredito que após o término desta necessidade do distanciamento social, quando a pandemia arrefecer-se e os índices de internação diminuírem, acredito eu que haverá um novo formato, um formato misto, telepresencial para audiências de conciliação e para as audiências iniciais, e o formato presencial para audiências unas ou para as audiências de instrução. Esta é a realidade, ok? E essa questão teve que ser avançado com uma velocidade muito grande. Eu imagino que isso já estava dentro da previsão dos tribunais, mas deve ter sido um adiantamento em razão das circunstâncias. Agora, isso forçou o tribunal a encontrar soluções tecnológicas, mas há uma questão, doutor Francisco, que é a inclusão digital. Nem toda a população e nem todos os advogados têm a inclusão digital. Como é que esse problema está sendo enfrentado hoje, nessa situação ainda de pandemia, para aquelas partes, procuradores, que não ainda estão na inclusão digital? Porque muito se diz, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador, mas na prática nós não encontramos, inclusive porque a Justiça do Trabalho, uma das mais democráticas que nós temos no sistema judiciário brasileiro, é aquela que atende, inclusive, as populações de menor poder aquisitivo, que tem essa dificuldade. Como o Poder Judiciário está trabalhando com esse problema, que não é um problema do Poder Judiciário, é um problema do país?
Boa pergunta, doutor Ariovaldo, excelente pergunta. Acredito eu que o magistrado de primeiro grau, como o magistrado de segundo grau, ele tem uma certa dose, deve ter uma boa dose de bom senso, acreditar na boa-fé das partes e, no caso de haver uma oposição formal por parte do advogado ou dos advogados ou das partes, seja por um problema deles, advogados, ou principalmente das partes e, inclusive, das testemunhas, acredito eu que, caso a caso, se o juiz venha a ser provocado, faça uma oposição da parte fundamentada por problemas de acesso à plataforma, seja por uma boa internet, seja por um bom equipamento, acredito eu que o juiz deve confiar nas informações da parte e adiar as audiências. Ninguém pode ser prejudicado pela explosão digital, seja o advogado, seja a parte, seja a testemunha. Às vezes, doutor Ariovaldo, nós temos que ter uma certa dose de bom senso. A celeridade processual, a razoabilidade da duração do processo não pode ser posta, não pode ser um único princípio. Nós temos dois outros princípios, que é o devido processo legal, o princípio do amplo direito de defesa, o princípio da igualdade e o princípio da imparcialidade. O magistrado, diante de uma provocação prévia e fundamentada das partes, por qualquer problema, seja do advogado, da parte ou da testemunha, por problemas de logística por equipamento, ou simplesmente por não ter o equipamento, deve o magistrado adiar. Ninguém pode ser prejudicado sobre o prisma de se ter a celeridade processual. Isto é injustiça. E assim, nessas semanas que nós já tivemos as experiências, né, com as audiências telepresenciais, os advogados têm reportado alguns problemas nessas audiências que têm se resolvido com um extremo bom senso também por parte do Poder Judiciário. Eu gostaria de perguntar ao senhor, para responder depois dos nossos intervalos, como é que tem sido o relacionamento entre o Poder Judiciário e os advogados, enfim, as partes que compõem, né, todo esse sistema judiciário, né, com as audiências telepresenciais. Mas o senhor, por gentileza, nos responda depois do intervalo. É rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. E hoje nós estamos conversando sobre as audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho. Estamos aqui honrados com a presença do Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que não está dando uma entrevista, está dando uma aula aqui no primeiro bloco, né, com seu conhecimento, com a sua experiência. E eu terminei o primeiro bloco fazendo uma pergunta, mais uma provocação ao Dr. Francisco, sobre a questão do relacionamento entre as partes. E eu digo que, pelo menos o que eu tenho notado, conversado com colegas e com alguns juízes, é que esse relacionamento nas audiências telepresenciais tem sido muito bom, uma grande boa vontade dos magistrados e dos advogados, mas há uma certa insegurança, porque muitas vezes o bom senso, como disse o Dr. Francisco, que é aquilo que deve ser o norte de todo julgador, na verdade de todo cidadão, muitas vezes pode variar, né, esse conceito. E os colegas, né, nós advogados, gostaríamos que algumas regras fossem melhor definidas, embora estamos a contento até agora, mas há eu pergunto ao senhor desembargador do Tribunal Regional da 2ª Região, há
entendimento, algum pensamento, algum estudo para disciplinar esses pequenos detalhes que fazem tanta diferença? O senhor, com certeza, um juiz conhecido inclusive por mim, à primeira instância, um juiz duro, mas de extremo bom senso, mas nós temos na segunda região várias comarcas, vários juízes, vários entendimentos sobre essas situações. Não seria o caso, para dar maior segurança jurídica nesse momento, uma disciplina um pouquinho maior nesses critérios, como o senhor colocou no final do primeiro bloco, doutor Francisco? Doutor, de uma certa maneira, os atos normativos, tanto do CNJ, como do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como do Tribunal Regional do Trabalho, eles trazem à luz as audiências telepresenciais e as sessões nos tribunais no formato telepresencial. De uma certa maneira, os atos normativos, eles só estabelecem, durante a pandemia, de forma excepcional, o formato telepresencial. A lei em si já prevê o rito das audiências. De uma certa maneira, nas audiências telepresenciais, o que há de ser observado é o rito legal. Agora, não há como se ter um regramento diferenciado para que se possa fazer o cotejamento do formato telepresencial com o formato presencial. Não vejo a necessidade de nenhum outro regramento por parte dos tribunais, mesmo porque os tribunais não poderiam fazer, porque é a lei que o disciplina. O PJE, como a lei, como as audiências telepresenciais, são instrumentos para o processo, mas não são instrumentos que possam subverter todo o regramento constitucional e, principalmente, o infraconstitucional previsto na CLT para as audiências e de forma subsidiária e supletiva do CPC. Então, o que eu acho e o que eu entendo é que, a cada caso, o magistrado, o advogado da parte reclamante, o advogado da parte reclamada, devem observar o procedimento. Claro está que, se houver problemas pré-audiência ou durante o intercurso da audiência, o bom senso deve prevalecer e o magistrado sempre deve considerar a boa-fé. O advogado não pode ser responsabilizado por dificuldades do acesso da sua parte ao PJE, como também não, como a parte, muito menos o advogado, podem ser responsabilizados pelo acesso da testemunha ao PJE. Por outro lado, o juiz trabalhista deve evitar a contaminação da prova, fazendo com que quem ainda não depôs não ouça o depoimento de quem está depondo, isso para as partes, e também para as testemunhas, sendo que aquelas que ainda estão por depor não possam ouvir o depoimento de quem já tenha deposto. A grande dificuldade, doutor, é como é que o juiz vai contemporaneizar as regras com relação à produção da prova oral, em nível de relato das partes, como a produção da prova oral em nível de relato testemunhal. Nós sabemos que há duas regras básicas. Quem ainda não depôs, não deve ouvir o depoimento de quem está depondo. E as testemunhas a serem ouvidas não podem ouvir o relato de quem esteja depondo. Então, tudo isso são regras procedimentais obrigatórias. Só que o ambiente aonde vai estar a parte será necessariamente o mesmo ambiente onde estará o advogado? Ou o ambiente onde estará o advogado e a sua parte também poderão estar as suas testemunhas? Tudo isso é uma grande incógnita. E é aí que repousa, e aonde vai repousar, além da exclusão digital, doutor Ariovaldo, a grande dificuldade. É aí que eu vejo,
com todo o respeito, certas restrições às audiências telepresenciais, no formato UNA, onde são produzidas todas as provas em um único dia, em uma única audiência, como nas audiências de instrução, onde são ouvidas partes e são ouvidas as suas testemunhas. Eu já vi e já li e já fiquei sabendo de alguns juízes que estão exigindo que cada parte, como seu advogado, tenha acessos diferentes, como haja acessos diferentes para as testemunhas. Aí eu lhes pergunto, o advogado vai poder estar ao lado do seu cliente, no mesmo ambiente físico, onde ele faça acesso à plataforma durante a realização das audiências? A testemunha pode estar no mesmo ambiente físico, onde estará a sua parte e o advogado da sua parte, quando da realização da audiência UNA ou da audiência de instrução? Tudo isso são incógnitas. Tudo isso são dificuldades práticas que o magistrado deve ter bom senso. O magistrado deve lidar caso a caso. Porque, de uma certa maneira, normalmente, numa audiência presencial, o advogado está do lado do seu a parte está do lado do seu advogado, conversando, sendo informado passo a passo. Isso faz parte da audiência em si. E isso não pode ser evitado numa audiência UNA, numa audiência de instrução ou numa audiência inicial. Este contato, parte e advogado, os dois devem estar no mesmo monitor, na mesma tela de acesso. Isso para mim é sagrado. Agora, a testemunha, exigir da testemunha que ela tenha um monitor ou uma plataforma, ou que esteja em um local físico distinto da onde estejam a parte e o seu advogado, também é muito difícil. Por quê? Porque é muito comum haver um certo intercâmbio, uma certa interatividade entre advogado e parte e testemunha. Isso faz parte do acesso, da comunicação entre os advogados. Quantas vezes eu vi, enquanto juiz de primeiro grau, onde eu atuei por 22 anos, que o primeiro contato do advogado com as testemunhas do seu cliente era na antessala da audiência trabalhista. Ok? Então, no formato telepresencial, onde este contato ele é muito mais necessário, como nas audiências unas e nas audiências de instrução, o juiz tem que ter muito bom senso. Bom senso no sentido de que, às vezes, todos estarão na mesma sala, contudo, se isto acontecer, o juiz deve ter o bom senso, ter a paciência, dosar o equilíbrio e exigir da parte, mesmo que esteja no ambiente físico, que alguém saia enquanto os outros estejam prestando o depoimento. Agora, já vi juízes que estão exigindo, doutor Ariovaldo, que a parte tenha um acesso distinto, como advogado, como cada uma das testemunhas. Isso praticamente inviabilizará a audiência trabalhista. Então você não pode ir nem muito ao céu, nem muito à terra. Você tem que ficar num caminho intermediário aonde o juiz evite a contaminação da prova, respeite o devido processo legal com relação a como se toma depoimento das partes e como se toma o depoimento das testemunhas. É assim que eu vejo. Extremamente claro, né, a sua exposição, doutor Francisco. E temos ainda problemas técnicos para avançar, porque, embora a boa-fé se presuma, e com certeza a boa-fé está na grande maioria dos advogados, né, dos dois lados, reclamante e reclamado, mas eventualmente um ou outro problema pode acontecer até do ponto de vista técnico, escutas, equipamentos eletrônicos, visualizações, enfim, a tecnologia permite
muitas coisas para o bem, como as audiências telepresenciais, como a cola, né, se é que me permite essa expressão, e que é um malefício para o avanço das audiências telepresenciais. Doutor Francisco, eu vou cometer a grande indelicadeza com quem é tão gentil conosco, doutor Francisco, e eu vou fazer, porque o programa está chegando ao final, e eu vou fazer um convite ao senhor, se o senhor tiver possibilidade. Esse assunto é tão vasto, esse assunto é tão importante e tão atual. Eu gostaria de convidar o senhor para, na próxima semana, continuarmos essa aula que o senhor está nos dando sobre este tema das audiências telepresenciais. Podemos contar com o senhor na próxima semana, doutor Francisco? E se o senhor me permitir, eu gostaria de abordar 2 ou 3 aspectos em que, como o advogado e as partes devem se posicionar quando se tem a designação de uma audiência no formato telepresencial, e 4 ou 5 aspectos distintos durante a própria realização da audiência telepresencial, seja em qual formato seja. E também explicarmos aos que nos ouvem, para que a gente possa falar destes 8 tópicos distintos, mas tão importantes, o que vem a ser, para os que não estão afetos ao dia a dia do judiciário trabalhista, o que é audiência una, o que é audiência inicial e o que é uma audiência de instrução. E sempre lembrando, doutor Ariovaldo, mesmo quando veio o PJE, a Justiça do Trabalho, processo eletrônico não é um novo tipo de processo. É só um novo formato de autos. São os autos eletrônicos. Todas as ferramentas eletrônicas servem como instrumentação básica para o devido processo legal. E o devido processo legal, nós temos princípios constitucionais e princípios inconstitucionais. Ok? Tivemos um probleminha técnico aqui, mas deu para compreender a importância desse tema. E nós, então, doutor Francisco, com a sua generosidade aí de nos brindar com mais uma entrevista, na próxima semana nós voltaremos com esse tema. Muitíssimo obrigado. O tempo realmente é cruel com o nosso programa, mas o senhor foi muito gentil para todos que estão aqui assistindo o programa Direito em Foco, que volta na próxima semana com a presença ilustre do doutor Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Muito obrigado e até lá, doutor Francisco. Muitíssimo obrigado. Até a próxima segunda, doutor.